Irmão, 800 euros. É o que eu pago nesse apartamento aqui. Um prédio parecido com aquele ali atrás. Cheguei aqui na República Tcheca há 3 anos. Eu aluguei aqui, esse apartamento era 4 mil e pouquinho em reais. E agora está em torno de quase 5 mil. Isso porque foi há 3 anos atrás e foi aumentando. Agora, se você for alugar um apartamento em qualquer lugar aqui da cidade de Praga, você vai pagar 6, 7 mil reais. Isso foi um aumento quase considerável, um aumento considerável. Porém, os salários não aumentou nessa velocidade. E isso a gente está falando de República Tcheca, que a média salarial aqui é em torno de 40, 50 mil coroas, em Praga. Porém, a maioria, quer dizer, boa parte das pessoas recebem ali 30 mil coroas. Então, 30 mil coroas, isso é o quê? 50% ou mais do seu salário em aluguel. Em Portugal, com os salários de 800 a 1.000 euros, o aluguel lá está de 1.000 euros, 1.100 euros, que é basicamente 110% do seu salário. Então as pessoas não estão conseguindo pagar os aluguéis com os salários que elas ganham. Em Londres, onde todo mundo fala que só quem vive em Londres é bicheiro e do job, para conseguir pagar o custo lá, é 1.300, 1.400, 2.000 pounds para alugar um apartamento em Londres. E a Europa vem passando por essas dificuldades. A Europa vem passando por uma crise imobiliária. Muita gente chegando, imigrante, tem pessoas, quer dizer, não tem muita gente nascendo, mas a disponibilidade de apartamentos tem sido menor. Estranho, né? Quer dizer, um país onde todo mundo dizia, só tem velho, precisa de pessoas, precisa receber profissionais, precisa de imigrantes. Tá aí agora na crise imobiliária. A Alemanha, então, nem se fala. Berlim, cidade suja, só apartamento extremamente caro, salários, imposto ali 50% no seu salário. E aí você não consegue pagar o aluguel. E alguns fatores influenciam para que o aluguel fosse aumentando. Como eu falei, o primeiro, receber muita gente, receber muito imigrante. A maioria dos preços altos dos aluguéis são em cidades grandes. Berlim, Praga, Londres, Lisboa, Barcelona. Então são cidades grandes, onde todo mundo quer ir. Se for cidade de praia, então, nem se fala. Todo mundo quer ir para lá porque clima bom, cidade de praia, todo mundo... Barcelona é um exemplo. E as cidades só vão crescendo, só vão inflando. As cidades começaram a receber muitas empresas, começaram a receber polos tecnológicos, indústrias, só que a disponibilidade de apartamento não acompanha. Aqui em Praga, por exemplo, uma curiosidade, tem uma lei que você tem uma altura máxima de prédio. Então, esses prédios aqui, a maioria deles tem 4 ou 5 andares. E não pode passar nisso. Você não consegue ver prédios grandes. Talvez ali no fundo você vê um prédio grande, só que é uma área extremamente específica que você pode fazer um prédio grande, para que tenha ventilação de ar. Apesar que essa semana estava calor, não teve tanta ventilação de ar assim. Mas tem essa lei. Só que precisa de apartamento, precisa construir. E esses apartamentos aqui foram construídos na época da União Soviética, são chamados de panelak, que é basicamente aqueles MRV, os conjuntos habitacionais de pré-moldados, e eles foram construídos, os apartamentos, os prédios. Só que hoje a cidade não comporta mais. Porém, especificamente aqui em Praga, esses apartamentos foram dados para as famílias. Então tem muito prédio vazio, muito apartamento vazio. Então você vê aqui as cidades, as casas às vezes nem acendem luz durante a noite. Isso diminui a disponibilidade. Oferta, demanda. Tem muita demanda, tem pouca oferta. Quando você vai procurar um apartamento, por exemplo, você vê muito apartamento velho, mal cuidado. Esse apartamento aqui tem em torno de 50 metros quadrados. Mas se você for um pouco mais lá para o centro, 30 metros quadrados é o preço desse apartamento ou até mais. Então, recebeu muita gente, tem pouco apartamento. As cidades grandes não têm mais espaço para construir. Eles dão muitas preferências a ter áreas verdes, você pode ver, tem árvores aqui atrás também. Então tem muita área verde, eles não querem desmatar, não querem construir mais prédios. Alguns lugares, eles têm alguns espaços ali e constroem, só que ainda assim precisa construir muito mais para conseguir um apartamento aí, para conseguir resolver a crise imobiliária.
Então, construção tá lenta. Não recebeu muita gente, construção lenta, não consegue dar a vazão, não consegue ter disponibilidade. Eu lembro quando eu estava alugando meu apartamento, todo mundo falava, não, se você gostou do apartamento, fala na hora e já paga o calção ali para garantir esse apartamento, porque senão chega outra pessoa para visitar e já vai levar seu apartamento. Então você tem que decidir na hora que você quer. Não é aquele negócio, vou pensar, vou ver aqui, vou olhar outras opções. Não. Achou o apartamento, gostou, leva. O meu apartamento aqui ele é grandinho, a sala é grande, tem um aquecimento barato, eu diria que é por água quente. O banheiro e a cozinha são um pouco antigas, mas é ok, o quarto é grande. Para uma pessoa é confortável. A outros lugares, as pessoas não conseguiriam pagar por isso. Eu trabalho como engenheiro aqui. Quando eu cheguei, isso era 40% do meu salário, o aluguel. Porém, agora deu uma melhorada. Isso porque eu vim como engenheiro. Se eu viesse para trabalhar de qualquer coisa, como é que eu pagaria esse apartamento? Não teria como, não teria como. Então, sem oferta e sem demanda, ou melhor, com muita oferta, sem muita oferta, com muita demanda, os prédios, os apartamentos começaram a ficar caros. E aí entra o segundo fator, um terceiro fator, Airbnb. Aqui do lado tem um prédio gigante. Quer dizer, gigante, 8 andares. Desses 8 andares, ele virou praticamente um hotel. Por quê? É tudo Airbnb. E olha que eu não moro no centro, tá? Eu moro a 10 minutos do centro. E é só Airbnb. Você não pode alugar esses apartamentos para temporadas longas. Você só pode alugar esses apartamentos para temporadas curtas, irmão. E aí, velho, pô, não tem, tá tudo caro, muita gente precisando, você não acha um apartamento legal, tudo caro, e você não vê melhoria e tá tudo virando curta temporada. Isso tem virado uma discussão aqui na Europa. Quer dizer, imagino que no Brasil também, até porque quando eu lembro que eu tava lá, vários condomínios estavam dizendo, não, aqui a gente não aceita Airbnb. Eu tava procurando até um apartamento ali, talvez para comprar, para colocar em Airbnb, e aí muitos lugares diziam, não, esse condomínio aqui não aceita Airbnb, você tem que ficar de olho. Quem discute isso é os condôminos, é a reunião de condomínio. Falei, beleza, então tem que ficar de olho, não pode comprar na planta, porque se comprar na planta, você não vai ter ali seu apartamento no Airbnb. Então, eu me quebro. E aqui também tá tendo essa discussão. Barcelona tava tendo protesto porque as pessoas estavam dizendo, não, aqui tá cheio de turista. Não queremos mais. E esse número de turistas faz aumentar o preço dos apartamentos, porque vira tudo Airbnb. Você vai lá pro centro, tudo é Airbnb. Você não consegue morar no centro. Ninguém aluga apartamento no centro. E eu não falo centro, só o centro ali, a Old Town. Há um raio de, sei lá, 3 estações de metrô. Que aí você também paga muito caro. É uma região que normalmente é bem movimentada. Então ali você vai pagar o dobro do preço do que eu pagaria aqui. E você só acha Airbnb. Você só consegue alugar por Airbnb. A Europa tá perdida nisso. O Brasil também tá perdido em vários aspectos, mas ainda assim, tipo, 4, 5 mil reais você consegue alugar um apartamento em frente à praia em Salvador. Aqui não, aqui você aluga um apartamentinho pequenininho, um panelac, por 4, 5 mil reais. Tem que valer a pena, tá? Vim pra Europa na loucura, só de vou vender tudo, vou dar um jeito e vou pra Europa. Tem que pensar nisso, porque os preços dos aluguéis aqui na Europa estão extremamente caros. A Europa está pensando em formas. Está aumentando os preços de, por exemplo, a taxa da cidade para turistas. Está proibindo Airbnb em vários lugares. Para que as pessoas voltem para hotel. E aí a gente fala, não, o hotel que está fazendo complô aí para conseguir voltar as pessoas. Mas na verdade é porque tá tudo virando Airbnb. E não tem lugar para as pessoas morarem para longa temporada. E o que sobra são as cidades pequenas. Então, às vezes você trabalha numa cidade grande e você vai morar numa cidade pequena, a, sei lá, 1 hora do seu trabalho, a 40 minutos do seu trabalho. Quer dizer, para quem mora em São Paulo, 1 hora é perto, né? Fala, não, vou ali na Vila Madalena, não sei o quê, e chego em 1 hora, é pertinho. Em Salvador, 1 hora é chão, é longe. E aí, as pessoas estão dando preferências para cidades pequenas. Na Alemanha, por exemplo, quase ninguém mora mais em Berlim. Quer dizer,
as pessoas que querem moradia barata, ou em Munique, as pessoas estão indo para cidades próximas. A minha empresa tem uma filial em Bittenheim. E aí as pessoas só moram nas cidades ao redor, porque na cidade de Bittenheim, que é perto de Stuttgart, já tá caro também. Então Stuttgart tá caro, e aí Bittenheim tá caro, e aí as cidades próximas ali, alguns lugares estão mais baratos. Essa é a realidade da Europa hoje. Se você for vir para a Europa, você tem que vir com consciência que aluguel tá caro. Crise imobiliária na Europa é real. E a gente precisa se adaptar. Eu não vou falar isso para te assustar, para dizer, não venha para a Europa é ruim, a Europa é uma merda. Não, a Europa é boa. Mas tem seu custo. Você vai pagar imposto alto, mas você vai ter segurança, a vizinhança é arborizada, é silencioso. Veja, não tem um barulho. Eu sou o que estou fazendo barulho aqui agora gravando esse vídeo. Então tem suas vantagens. Mas é caro. E às vezes ali você fala, não, eu vou pra Europa, vou morar num duplex, vidrozão de chão, teto a chão, vou ter aquela visão panorâmica do centro, estourei. Não é bem assim. Mas dá pra viver bem. Se você vir pensadinho, estruturado, se você analisar bem os custos do país, se analisar ali onde você vai morar, quais bairros ali tem suas vantagens, você consegue achar um lugar bacana. Para quem é turista, pensa bem também nas localizações. Tem muito Airbnb, em alguns lugares você acha caro, em alguns lugares você vai achar mais barato. Então, dê preferência ali a lugares com regiões que tenham metrô, que você consiga ali se deslocar com mais facilidade. Você já acha Airbnb ali fora dos centros. Mas a crise imobiliária é real. E a Europa não sabe o que fazer. Comenta aqui nos comentários se você... O que você faria para resolver o problema imobiliário da Europa? E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos.